Olá! O Globo Repórter de hoje chega a uma região intocada na fronteira do Brasil com a Bolívia. Uma cadeia de montanhas que se destaca na paisagem da maior planície alagável do mundo, a Serra do Amolar. Um caminho que os nossos repórteres tentaram fazer há quase 30 anos. Nossa aventura acabou no pé da montanha. Não conseguimos atravessar a vegetação fechada. O sonho agora é abrir o caminho que levará ao paraíso desconhecido e intocado. Sonho que o Globo Repórter realiza agora. De qualquer lugar que a gente olha, só enxerga exuberância. Como acontece em várias regiões do Pantanal, a Serra do Amolar foi atingida esta semana por focos de incêndio que ameaçam paisagens extraordinárias. Mas a natureza resiste. Não só com a ajuda das brigadas de combate ao fogo, mas também de pesquisadores e ribeirinhos. Juntos, eles são mais fortes na proteção desse patrimônio natural da humanidade. O Amolar é terra de guerreiros. A superação está no DNA do povo pantaneiro. Esse programa é uma parceria com a TV Morena, afiliada da Globo em Mato Grosso do Sul. O que faz um lugar ser especial? A natureza que se expõe em diferentes cores e formas. O traçado sinuoso do rio, sugerindo o caminho até o encontro com o extraordinário. A revoada das aves. Um convite irresistível à imersão nesse portal da biodiversidade, berçário de várias espécies. Abrigo de verdadeiros guardiões do meio ambiente. É uma natureza que a gente preserva desde que a gente nasceu, a gente criou entendendo por isso, né? Na fronteira entre Brasil e Bolívia, a região mais intocável do Pantanal de Mato Grosso do Sul, a soberana Serra do Amolar. Chegamos ao cume. Olha que lindo. Os morros brotam na paisagem pantaneira e alcançam quase 1.000 metros de altitude. Com essa barragem natural, as águas do Rio Paraguai perdem velocidade e dão forma a diferentes baías. Se não fosse essa dinâmica que a serra cria, o Rio Paraguai teria um outro tipo de escoamento, um outro tipo de fluxo que provavelmente não permitiria a formação das lagoas, a formação de uma paisagem alagada, né? Que é o que a gente entende como Pantanal. Geografia que ajuda a regular o clima e a umidade da região. É um lugar que lhe dá a oportunidade de perceber essa harmonia que a natureza apresenta ao ser humano e principalmente algo que tem a ver com o primitivo, com a nossa origem. A cadeia de montanhas tem mais de 2 bilhões de anos, tão antiga quanto a formação do continente. Se hoje essa enorme montanha ainda é um grande desconhecido, imagina há quase 30 anos. Em 1996, o Globo Repórter cruzou a Transpantaneira. Desbravou rios e matas e tentou chegar o mais perto possível da montanha que protege o Pantanal. Mas o grande desafio hoje é descobrir o que existe naquela serra, a Serra do Amolar. Nossa aventura acabou no pé da montanha. Não conseguimos atravessar a vegetação fechada. Não existem trilhas. O sonho agora é abrir o caminho que levará ao paraíso desconhecido e intocado. Este pedaço, ainda virgem da mata, tem encontro marcado com os brasileiros. O encontro sonhado pela repórter Beatriz Tillman e por tantos defensores do Pantanal agora pode ser vivido por aventureiros e apaixonados pela natureza.
Aqui no topo da Morraria, o Pantanal transparece a sua grandeza como algo infinito. De qualquer lugar que a gente olha, só enxerga exuberância. Esse é um dos únicos pontos da região que dá para ter uma visão 360 graus da maior planície alagável do mundo. Mas chegar até aqui ainda não é uma tarefa fácil. Nosso ponto de partida é a cidade considerada a capital do Pantanal. A gente está saindo agora de Corumbá em direção à Serra do Amolar, são cerca de 200 quilômetros. Parece uma viagem curta, mas nossa equipe vai encarar 6 horas de barco subindo o Rio Paraguai. Bora lá? Essa é uma das únicas formas de chegar até a serra, se não for desbravando o rio somente pelo ar. O Pantanal tem quase 140 mil quilômetros quadrados. Mais de 65% dessa área estão em Mato Grosso do Sul. É praticamente impossível seguir viagem sem reservar um tempo para contemplar o que a natureza faz questão de mostrar. E aí, não há quem resista em fazer um registro. Resolvemos parar o barco, que é ali na frente. A gente avistou o ninho de tuiuiu, tem 2 aves ali, ó. O casal percebeu nossa presença e foi embora. Não é difícil encontrar essas aves símbolos do bioma por aqui, assim como os jacarés. Uns só observam a movimentação, outros adoram um banho de sol. Mais raro é este registro das ariranhas. A espécie está em perigo de extinção no mundo. O barranco, escondido entre galhos e raízes, é o endereço de uma família. Exibidas, elas não param um segundo. Mas se cansam logo da exposição. O grito é para reunir o bando e fugir das nossas lentes. Quando a Serra do Amolar surge, imponente aos nossos olhos, um novo espetáculo se apresenta. Refletida nas águas do Rio Paraguai é como uma pintura. E é só o começo da nossa aventura. Do pé da serra parte uma trilha de 60 quilômetros, que está sendo aberta pelo Instituto Homem Pantaneiro, a Travessia Guadacã, nome indígena que significa Pantanal. Diz a lenda que muito antes de os europeus chegarem por aqui, a terra era seca e abrigava uma comunidade do povo Guató. Certo dia, um menino, ao ouvir as lideranças falarem sobre a presença de uma preá branca, resolveu mostrar sua força e coragem, flechando o animal. Como punição, Guadacã, o espírito de proteção dessas terras, inundou toda a área e disse: só sobreviverão os de bom coração. Foram aqueles que conseguiram abrigo no cume dos morros. E a região jamais voltou a ser seca como antes. Os guatós nos ensinam, né, como a relação com a natureza deve ser num misto de satisfazer a necessidade sem extrapolar os limites. Metade da Travessia Guadacã já está aberta para os apaixonados pela natureza. É a primeira trilha na região voltada para o turismo. Percorrer o caminho da trilha Guadacã é, por si só, uma transformação, um encanto, né? É uma experiência que vai ajudar também a criar cada vez mais pessoas conscientizadas e alertas para o que significa ter uma unidade de conservação ou ter uma área preservada e por que o Pantanal é tão importante para nós, né, para o mundo. Somos um dos primeiros grupos convidados a desbravar esse novo caminho que leva ao alto da Serra do Amolar. Mas isso só amanhã. O dia nasce e o sol não aparece. As nuvens dominam a paisagem. O clima está a nosso favor e vocês vão entender já já o porquê. O Globo Repórter aceitou o desafio de subir a Morraria
São mais de 12 quilômetros até o local do primeiro acampamento. Um esforço e com certeza será recompensado quando a gente chegar ali no topo. Os nossos guias são da Brigada Alto Pantanal, conhecem bem a região. Seguimos em fila pelo trajeto indicado por marcações nas árvores. A dificuldade já começa aqui no primeiro trecho da trilha. A gente está no pé do morro e a subida aqui é bem mais íngreme, então a gente tem que ir pisando com cuidado, se apoiando nas árvores. Olha o tamanho dessa pedra. Aqui a mata ainda é fechada. As árvores gigantes impedem a circulação do vento. Se estivesse calor, seria como uma panela de pressão. A gente está sendo ajudado muito pelo tempo, né? Por conta que a temperatura está menor, se tivesse sol, a gente ia sofrer mais. Carregamos nas costas mochilas com itens necessários para o acampamento. E tem ainda nossos equipamentos de gravação. Puxasse. À medida em que a gente sobe, as paradas para recuperar o fôlego vão ficando cada vez mais frequentes. As recompensas surgem a cada momento de descanso. Quase 400 metros de altitude, olha só a visão que a gente tem. O restante da morraria e a planície aos nossos pés. É muito lindo. A Serra do Amolar fica bem na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, numa área protegida de mais de 3 milhões de hectares. Há mais de 20 anos é considerada Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, justamente pelas características únicas de biodiversidade que reúne. Esse lugar ainda pouco explorado guarda surpresas bem refrescantes para os aventureiros. A água da chuva que cai aqui na serra infiltra no solo e forma nascentes que brotam em meio às rochas. E são elas que fazem o trabalho de filtragem. E aí a gente tem água mineral para matar a sede e também para aliviar esse calorão. Aproveitamos para encher os cantis. E depois de 6 horas de caminhada, finalmente chegamos. Chegada no primeiro acampamento, sem alteração. Estamos a 600 metros de altitude, é aqui que vamos armar o acampamento. O terreno foi preparado, é mais plano, ideal para a montagem das barracas. Os brigadistas iniciam o preparo do jantar. Vai ser um carreteiro, né? Carreteiro, carne seca com arroz aí bem caprichado. O cuidado é para provocar o mínimo impacto no local, por isso nada de fogueira. O cheirinho da calabresa fritando na panela é irresistível. Jantamos e logo nos recolhemos. A noite estrelada indicava que teríamos surpresa no amanhecer. Nós acabamos de despertar, não são nem 6 horas da manhã, e olha só como a natureza dá bom dia para quem descansa aqui no topo da morraria. As nuvens tomaram conta, a gente está acima delas, e o horizonte pintado de laranja, até o sol nascer completamente. É esse cenário que a gente tem a oportunidade de contemplar. É lindo, encantador e inspirador. Dá até mais energia para a gente encarar mais um dia de trilha. Vamos percorrer mais 15 quilômetros para chegar até um dos pontos mais altos. Cuidado. As trilhas estão sendo abertas pelos próprios brigadistas que viram essa paisagem renascer das cinzas. Em 2020, o Pantanal sofreu o pior incêndio registrado em 15 anos. 26% do bioma, incluindo boa parte da Serra do Amolar, foram completamente devastados. Agora, em 2024, o fogo ameaça o bioma novamente. A seca acelera o avançar das chamas. A área queimada no primeiro semestre foi quase o triplo da área destruída no mesmo período de 2020. As trilhas abertas pela montanha têm uma função muito maior do que apenas guiar os aventureiros. Servem como rotas de fuga para os animais durante as queimadas, cada vez mais frequentes.
O fogo de 2020 causou muita morte de animais, de milhares de animais, porque não tinha rota de fuga, não tinha nossas trilhas, não tinha nossos aceros. A gente tenta fazer essa prevenção antes do fogo vir, porque a gente já deixa esse corredor para eles terem uma chance de vida. Câmeras instaladas em torres no topo das montanhas também são fundamentais para detectar o perigo. Foi o que aconteceu esta semana, quando o fogo chegou à Serra do Amolar. Esta câmera registrou o primeiro foco, bem no local onde começamos a travessia Guadacã. Graças ao sistema de monitoramento, as equipes de brigadistas foram acionadas rapidamente para iniciar o combate. Os equipamentos giram 360 graus e são capazes de monitorar uma área de 400 mil hectares, quase 3 cidades de São Paulo. As imagens são transmitidas em tempo real para um sistema que usa inteligência artificial para identificar os focos. Uma das vantagens do sistema é justamente a velocidade que ele detecta, porque comparado aos sistemas anteriores, que era satélite, levava 3 horas para detectar. Nesse caso, o fogo já se espalhou, já está gigante, já é incontrolável e aí não tem muito o que fazer, né? Nesse até 3 minutos. 3 minutos. O algoritmo é treinado para identificar o menor sinal de fumaça. Foi em um desses pontos mais altos que completamos o percurso depois de 2 dias de caminhada. A primeira equipe de televisão a chegar a quase 1.000 metros de altitude no Amolar. Ter a oportunidade de contemplar daqui de cima essa imensidão verde faz a gente perceber que o Pantanal é tão frágil quanto gigante. Por onde o fogo passou em 2020, a natureza ainda luta para se recompor. Olhando do alto, a vegetação está verdinha. Parece até que já se recuperou completamente dos grandes incêndios que o Pantanal enfrentou. Mas daqui de baixo, vendo de pertinho, a gente percebe que as cicatrizes do fogo ainda estão bem presentes por aqui. Com a ajuda do perfurador, os brigadistas abrem buracos no chão. No tanque, preparam uma mistura de água com um tipo de material biodegradável, que ajuda a segurar a umidade no solo. O trabalho aqui é para reflorestar uma área que foi devastada. 25 mil mudas de espécies nativas já foram plantadas, e isso tem ajudado os bichos a voltarem para casa. O que a gente vê em volta é resultado não somente só das árvores, da vegetação, mas dos próprios animais que vão levando a sementinha, que vão trabalhando nisso. Então você vê que é resultado de tudo isso. Então, por mais que seja pequeno aqui, os animais estão fazendo o trabalho deles também. Então é todo um ciclo que vai trabalhando. Resultados que fazem o chefe da brigada agradecer por mudar de vida. Antes, ele desmatava. Hoje, ajuda a cuidar desse lugar. Eu, que sou morador de sítio, nem sempre a gente encontra trabalho. A gente tinha que, muitas vezes, trabalhar de fazer lenha de metro. Você trocou as ferramentas de trabalho? Então, antes eu usava motosserra, né? Hoje o que eu mais uso é perfurador, adubo para a gente ver essas plantas crescer. É um privilégio da gente todo dia ver uma planta diferente. Um sentimento compartilhado por quem divide tantas batalhas. Parece que não, mas é vida, para nós. Tudo isso aqui é vida. E queimando se acaba a vida, né? Muito orgulho mesmo de fazer parte dessa equipe. Todo mundo aqui somos um só, família. E a família quer proteger o que é a família. A família para nós também é a fauna e a flora. As comunidades que habitam o entorno da serra também estão empenhadas em cuidar daqui. À medida que você vai conversando, eles vão entendendo que eles são parte, são protagonistas nesse processo de conservação do Pantanal. Eles usam os recursos naturais de maneira sustentável, eles retiram da natureza apenas para a sobrevivência, eles manejam de uma maneira que o impacto é pouco e não prejudica, o meio ambiente. Todos os dias é assim. As maritacas fizeram um ninho no topo da palmeira e nunca mais foram embora. A casa da Dona Joana virou uma fortaleza para os pássaros. Um exercício de resiliência que ela desenvolveu ao longo da vida.
Eu passo por um problema, eu vou lá, planto 3, 4 mudas de planta. Isso é uma terapia para mim. Ali cuidar delas, aí então eu me vejo assim. A ribeirinha perdeu as contas de quantas árvores já plantou. O quintal, de frente para o rio, está coberto de verde. Você tem um lugar saudável, com sombra, com uma área arejada, onde pega um ventinho bom desse gostoso, né? Dá até vontade de se armar uma rede e esquecer da vida, né? Pantaneira cresceu entendendo o seu papel nesse lugar. Eu sou apaixonado pelo morro. Por quê? Porque o morro é uma coisa muito bonita, né? Eu acho muito bonito. Quando chove, aquelas águas lá naqueles córregos lá, daqui você vê aquelas águas brancas descendo o morro. Isso aí é vida, né? Daqui a pouco, a vida preservada nos jardins submersos do Pantanal e o trabalho de pesquisadores que captam o som dos pássaros na Serra do Amolar. É já já. É um exercício revigorante. Você já parou alguns minutos para ouvir o que a natureza tem para te contar? Na Serra do Amolar, a Sinfonia dos Bichos não para um minuto. Desde o som de uma cordilheira fazendo vento, desde da mata quebrando, os pequenos insetos inquietando, grilo fazendo titi, até o passarinho cantando, sapos, primatas e outros maiores animais. Ouvir o barulho produzido pelos bichos também é uma forma de entender como a natureza se comporta por aqui. É o pica-pau? Os pesquisadores estão espalhando ao longo da serra gravadores como este. A cada 20 minutos, o aparelho faz a captação acústica do ambiente. Por que é importante fazer esse levantamento? O conhecimento. Se a gente não conhece, a gente não sabe o que preservar. Então, se tem as espécies que a gente ainda não sabe que tem aqui, como é que a gente pode dizer que aqui é um lugar rico? Então, quanto maior o número de informações sobre a nossa biodiversidade, maior é o nosso embasamento para afirmar: aqui é um lugar importante, aqui deve ser preservado, conservado e a natureza respeitada. O estudo está sendo feito em parceria com o Centro de Bioacústica para a Conservação da Cornell University, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Essa ferramenta vai nos auxiliar a ampliar nosso conhecimento, em primeiro lugar, das espécies que ocupam esse ambiente. Em que época do ano? O seu repertório de vocalização, para reprodução, para diferentes tipos de comportamento. Os gravadores foram colocados em ambientes de mata fechada para captar principalmente o som das aves e perto de brejos para registrar o barulho produzido pelos anfíbios. A cada mês, os pesquisadores recolhem os equipamentos. Na sede da reserva, retiram os cartões e separam por espécie os sons capturados. Tudo está sendo catalogado e traduzido em dados para embasar novas pesquisas. O monitoramento será feito durante pelo menos um ano. Ao final, será possível catalogar somente pelo som a riqueza da biodiversidade em várias regiões da Serra do Amolar. Um trabalho importante para definir ações para a redução dos impactos ambientais provocados pelas mudanças climáticas. É como se fosse uma orquestra, é tudo muito harmônico. E aí, quando essas peças ou esses musicistas são retirados daquela orquestra, ela tem que se rearranjar. E a partir disso, uma série de processos ecológicos que regem toda essa biodiversidade do Pantanal pode ser severamente impactado. Essa linha do tempo, a gente consegue propor medidas que possam atenuar esse impacto na natureza. Seja pelos sons ou pelas imagens, os animais são protagonistas aqui. Cada flagrante do mundo selvagem é comemorado. 2 entrando na piscina,
coisa mais linda! 2 tatu-canastra, são animais ameaçados e tiveram uma diminuição, né, aqui. Um estudo publicado este ano na Global Change Biology por pesquisadores do Instituto Homem Pantaneiro mostra que o tatu-canastra foi a espécie mais impactada pelos incêndios de 2020. Teve uma diminuição de 82% do habitat. A constatação só foi possível por causa desse acompanhamento. É importante que tenha um equilíbrio ecológico, né? Então a falta ou a diminuição do habitat de uma espécie acaba interferindo diretamente em outra. Se é um animal que é uma presa, acaba influenciando em outros animais que são predadores. O levantamento também apontou que as antas, outra espécie ameaçada, perderam quase 10% do território. Mas os registros mostraram que os animais tinham voltado a ocupar as áreas. Alguns animais eles são bioindicadores. Então, com a presença deles, nós afirmamos que esse ambiente está regulado, né? Este queixada curioso foi verificar bem de perto a câmera. Queixada também é um animal considerado ameaçado. Só aqui, nesse ponto, nós temos registro de 2 espécies que são ameaçadas e são dispersores de semente. Então, são animais extremamente importantes para entendermos a saúde da floresta como fauna, mas também para um reflorestamento, né? Os incêndios que começaram mais cedo este ano no Pantanal chegaram perto de um berçário de diversas espécies de peixes. É aqui onde esses peixes se fazem como refúgio, onde eles permanecem até a sua fase juvenil, antes de retornarem ao leito principal, e isso diminui a mortalidade dessa espécie e aumenta a chance de reprodução dessas espécies, né? Debaixo de toda essa vegetação tem água. É o que os pesquisadores chamam de banhado. A gente consegue ver o fundo porque essas plantas seguram os sedimentos trazidos pela correnteza, filtrando a água do rio e deixando essa aparência cristalina. Ver de perto esse imenso aquário natural é uma sensação indescritível. Dá para acreditar que no passado tudo isso aqui era pasto? Os milhares de hectares de fazendas formaram um alagado permanente, depois que o Taquari, outro importante rio do Pantanal, rompeu as margens por causa do assoreamento, a partir dos anos 80. Começou a ter um mau uso desse solo na região de nascente, fez com que a gente fosse perdendo profundidade, causando os arrombados. As áreas onde havia gado agora são dominadas pelas macrófitas aquáticas. Cerca de 150 espécies formam um balé que acompanha o movimento da correnteza. Um jardim submerso que abriga peixes e até arraias. Convite irrecusável para um banho nessas águas quentes. Você só deixa a água levar, ó. Fecha os olhos. Cada vida é um encanto diferente, né? Cada vez a paisagem está de um jeito. É o paraíso. Você vai ver a seguir como o conhecimento está mudando a vida das comunidades ribeirinhas. A gente volta já. No entardecer pantaneiro, os contornos do Amolar se evidenciam com o pôr do sol. Os turistas que vieram pescar se recolhem no barco-hotel que segue viagem. Mas na casa do seu Rogério e da dona Rosana, o trabalho só está começando. Assim como a maioria dos ribeirinhos, boa parte da renda do casal vem da coleta de iscas, que são compradas pelos turistas. No meio da mata, a gente acompanha seu Rogério na busca de cupins. Aí vai soltando, vai ficar só o cupim mesmo, a casa já a gente tira fora. Agora vamos lá pegar, armar, fazer a ceva e pegar a tuvira. O trabalho é arriscado.
Para pegar a tuvira, espécie de peixe usada como isca na pesca, os ribeirinhos precisam entrar nesses brejos. Pode ter um jacaré por baixo, não sabe, um sucuri muito grande. Os mosquitos não dão sossego. É difícil. Seu Rogério e Dona Rosana mergulham até lá no brejo. Depois ele joga os cupins na água. E em seguida cobre. A lona por cima é porque ela não gosta de claridade, né? Não gosta de claridade, ela é escura, né? Quanto mais escuro é melhor para ela. Aqui estamos chamando a tuvira. Cada tuvira é vendida a R$ 1,80. Há quanto tempo já a senhora faz isso? Antigamente nós não tivemos escola. Aí desde os 9 anos de idade a gente já trabalha na isca, né? E toma até hoje. Hoje eu estou com 39 anos. 30 anos já. 30 anos. Nessa lida aqui. Todo dia? Todo dia. É cansativo falar pro senhor. A gente faz porque é preciso, mas não que é bom, né? A jornada dura de 4 a 7 horas, nem sempre com um bom aproveitamento. As pessoas ficam aqui para catar isca nesse lugar, ó, que a gente não enxerga, só com lanterna. É desafiador mesmo. Mas aos poucos, com a orientação dos pesquisadores, essa realidade está mudando. Os ribeirinhos têm percebido que as belezas naturais desse cenário único também podem se tornar uma fonte de renda por meio do turismo sustentável. Esta construção, que fica no quintal do seu Rogério e da Dona Rosana, é nova e a gente vai conhecer esse espaço agora. O alojamento amplo e arejado tem capacidade para acomodar até 8 turistas de uma vez só. Na cozinha, construída em palafita por causa da cheia, é onde Dona Rosana prepara as refeições. Pra gente é um prazer, né? Receber essas pessoas aqui dentro da casa da gente. É uma alegria que a gente tem. A família já recebeu 4 grupos que vieram conhecer a região. O que nós estamos fazendo hoje na catação de isca, eu não quero que meus filhos se passem, porque é bem difícil, é uma vida muito sofrida, né? Então, por isso a gente está projetando isso, tentando mexer com o turista, trabalhar aqui mesmo, tanto eu, minha mulher e meus filhos. Outra forma de melhorar a renda por aqui é aproveitando na culinária o que a natureza tem disponível. Seu Odair sai para catar a curi, um fruto típico da região. Aqui no Pantanal, se o senhor quiser comida, encontra no quintal, né? Sim, porque é uma fruta que dá o ano inteiro, né? Quando termina de cair todinho, esse daí, né? Já amadurecer, já está florindo de novo outro cacho, já para outra remessa de novo fruto. Da castanha, ele e Dona Adelina fazem a paçoca, um doce que leva farinha de mandioca e açúcar. E da polpa, preparam a farinha de acuri, que pode ser usada em bolos e pães. Geralmente é para quem que vende? Turista, né? Eles vêem, eles ficam curiosos, né? Quer saber, quer experimentar, né? Então eles encomendam e já leva. Eles têm esse vínculo com o território, eles dependem desse território para sua, vamos dizer assim, a reprodução social, as relações sociais, né, a questão da cultura, eles atribuem sentidos da vida deles por conta do território. Para fortalecer esse vínculo, os ribeirinhos encaram o desafio de produzir o que demora para chegar da cidade. A implantação da agrofloresta trouxe segurança alimentar para a comunidade. Antes, os ribeirinhos tinham dificuldades para conseguir frutas e verduras frescas. Algumas famílias tinham até pequenas hortas em casa, mas a maioria dependia do que vinha da cidade, a quase 200 quilômetros daqui. Esse aqui já é o fruto que a gente está colhendo que a gente plantou em 2020. Com esse aqui já são vários cachos que a gente colheu daqui dessa toceira de banana. A técnica que imita os processos da natureza garante a diversidade de alimentos.
A gente, dentro desse modelo de agrofloresta cobrindo o solo, retém mais esses nutrientes no solo e esse processo de decomposição dessa matéria orgânica faz com que a gente tenha uma maior diversidade da microbiota, dos insetos que estão trabalhando ali, liberando esses nutrientes para as plantas que a gente está cultivando. O Wilson é quem cuida do plantio, ajuda a manter a alimentação saudável da família dele e de toda a comunidade. Doação para as escolas, que tem também, que toda alimentação, verdura, tudo vem da cidade. Então, aqui a gente planta aqui para o nosso consumo por aqui mesmo. Tudo é doado, nada aqui é vendido. O Amolar é terra de guerreiros. A superação está no DNA do povo pantaneiro. O isolamento não os afasta, pelo contrário, une comunidades que lutam para preservar essa região. Este grupo de fotógrafos de vários lugares do Brasil que vieram conhecer a serra voltou para casa não só com o registro das belezas naturais. Eles levaram ensinamentos para a vida. A comunidade entendendo que mata em pé vale mais do que mata derrubada, isso é um valor inestimável. Porque eu vou e volto, ele fica. Então ele gera esse valor e compreendendo essa biodiversidade que tem ali, a gente vai ter a preservação. Isso é o principal, né? Se não for com eles, não vai funcionar de jeito nenhum.